Elivaldo, vamos falar da política nacional agora, o Brasil inteiro de olho em Brasília. Ontem, o deputado federal Sérgio Sveiter, que é do PMDB do Rio de Janeiro, declarou o seu parecer favorável à investigação do presidente Temer pelo Supremo Tribunal Federal. O relatório do deputado foi lido na sessão de ontem da Comissão de Constituição e Justiça e ele disse que foi puramente técnico na análise do caso. Os líderes da base aliada agiram para substituir 9 titulares da comissão que não declararam apoio ao governo. O deputado delegado Valdir do PR foi avisado dentro da sala que não era mais membro da CCJ. É o governo que tirou, porque quem manda é o Temer. Major Olímpio, que também perdeu a vaga, protestou. É uma vergonha para essa casa! É uma vergonha! O relator demorou 59 minutos para apresentar o parecer. Sérgio Sveiter considerou que há indícios de crime, de corrupção passiva para autorizar a abertura de processo contra o presidente. É preciso apurar o envolvimento do presidente Temer no suposto recebimento dos R$500 mil, com o envolvimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Sveiter falou que é preciso investigar o encontro de Temer com Joesley Batista no Palácio do Jaburu e que a gravação da conversa é legal. Não é fantasiosa a acusação, é o que temos e deve ser apurado. Depois da leitura do voto, a oposição comemorou. Voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para instalação pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lula. É o meu voto. Vista. Não se trata de apenas um relatório contra Michel Temer. Esse voto tem um peso maior porque Sérgio Sveiter é do mesmo partido do presidente e foi indicado pelo presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, que também é do PMDB. Para muitos parlamentares, vai ser difícil Temer cobrar a lealdade da base de apoio, já que não tem o controle do próprio partido. A defesa de Temer falou na sequência e rebateu o relator. É mentira que o presidente da República haja recebido um vintém. É mentira. Lanço e relanço um repto. O conteúdo é um nada acusatório. No fim da sessão, uma discussão. Sérgio Sveiter reclamou porque o governista Darcísio Peronde teria o chamado de promotor. Uma crítica ao parecer do parlamentar. Na sequência, o relator teve outra discussão com o deputado Mauro Pereira. Eles precisaram ser separados. Todos os parlamentares são do PMDB. Bom, o que aconteceu ontem em Brasília, ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Independente do que vai acontecer na comissão, isso vai a plenário. E aí a contabilização dos votos, Elivaldo, já está sendo feita pelo presidente Temer há dias, naturalmente, pela votação no plenário, né? De quantos votos, dos votos necessários, inclusive agora da questão do quórum também. Ontem a informação é de que a sessão só seria realizada com 450 deputados presentes, que é um quórum alto. Exatamente, Nádia. Agora, nessa fase inicial da comissão, houve um pedido de vistas coletivo, 2 sessões, então amanhã, provavelmente, o debate começa para valer, para quem sabe, na quinta ou sexta-feira, ocorra a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os dois lados estão trabalhando bastante para garantir a maioria, porque o governo já frustrou uma expectativa previsível até. O relatório do deputado Sérgio Sveiter já apontava desde o início, todo mundo falava que seria favorável à denúncia. Agora resta saber se a comissão vai ratificar, modificá-lo, enfim, qual será a postura da Comissão de Constituição e Justiça. O governo, apesar do desgaste, Nádia, tem uma força muito grande ainda na Câmara, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive ontem a informação também da distribuição de cargos e liberação de emendas para os parlamentares para que eles pudessem votar a favor do presidente Temer. Com certeza. Então, hoje, o normal poder de até fogo, aprovar, né? E se usa as armas que tem. Exatamente. Não estou dizendo que é certo nem errado, mas se usa as armas que tem. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça, são 47 deputados. As contas é de que pelo menos 30 já votariam com o relator, ou seja, a favor do prosseguimento da investigação pelo Supremo Tribunal Federal, ainda na comissão, e aí para a plenária. Agora a gente vai entender a tramitação dessa denúncia. Nós convidamos o advogado Sigifrói Moreno. Bom dia, doutor Sigifrói. Que vai explicar para você em casa, para que você possa entender agora quais são os próximos passos. Ainda na comissão, por exemplo, doutor Sigifrói, esse relatório do deputado Sérgio Sveiter, ele ainda pode ser modificado pelos deputados? Bom, exatamente. Nós temos um procedimento que está passando agora pelo Congresso Nacional, especificamente pela Câmara dos Deputados, e depois vai para o Supremo Tribunal Federal. Para que a população entenda de um modo bem simples, o presidente da República foi denunciado pelo cometimento de um crime comum, crime de corrupção. Corrupção passiva? Corrupção passiva.
esse julgamento ele é feito perante o Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo só pode julgar se a Câmara dos Deputados autorizar. E é exatamente nessa fase que nós nos encontramos, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e depois esse procedimento, esse processo vai ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados, onde precisa, que é o grande foro legitimado para decidir, onde o governo precisa, onde o processo precisa de uma autorização de 342 deputados. É um quórum qualificado de 2/3. Se o Congresso, se a Câmara dos Deputados autorizar o processamento da denúncia, se autorizar o início do julgamento perante o Supremo, aí fatalmente esse processo começa a correr sob o ponto de vista técnico-jurídico. E o primeiro passo é o próprio Supremo dizer se recebe ou não essa denúncia. Porque, veja, no início de todo o procedimento dessa ordem, dessa natureza, o órgão julgador faz uma análise de ordem técnica. Os 11 ministros do Supremo vão dizer, muito bem, a Câmara nos autorizou processar o presidente, eu vou ver se posso receber a denúncia. Se a denúncia for recebida, efetivamente, o processo se instaura e nós vamos ter imediatamente o afastamento do presidente por 180 dias. É um prazo previsto na Constituição para que, neste prazo, o presidente seja julgado. Em sendo julgado, tem-se as consequências naturais do julgamento. O seu, obviamente, afastamento, se ele for julgado e condenado, o seu afastamento definitivo. Mas antes da condenação, abrindo aí um parênteses, esse prazo do Supremo é de 180, até 180 dias para essa investigação. Né? E durante esse processo ele fica afastado temporariamente até que o julgamento seja finalizado. Isso, muito bem. O Supremo tem até 180 dias para efetuar esse julgamento. Se não efetuar nos 180 dias, naturalmente o presidente volta para o cargo. Volta para o cargo. E o processo continua, claro. Em sendo absolvido, tudo bem, ele fica no cargo, não há problema algum. Em sendo condenado, como eu mencionava há pouco, tem as consequências naturais da condenação. O afastamento definitivo do cargo, perda de direitos políticos, inelegibilidade e até mesmo, se for o caso, prisão, em razão da condenação que for posta. Esse é o procedimento natural, esse é o procedimento que imaginamos que vai se desenrolar da forma mais natural possível e esperamos que tudo transcorra dentro do que está previsto no âmbito da Constituição. E se a Câmara não aprovar, ou seja, não acatar a denúncia, essa denúncia ela está definitivamente sepultada? Bom, essa é uma excelente discussão, excelente questionamento, Elivaldo, porque já existe uma grande discussão no âmbito do meio jurídico nesse seguinte sentido. E se a Câmara não autorizar, o que fica? O Supremo tem que, obviamente, sepultar a denúncia ou ela pode ser sobrestada, pode ser suspensa para ser retomado um julgamento depois que foi encerrado o mandato do presidente da República. Essa é a grande discussão. O próprio Supremo, se for o caso, vai se pronunciar sobre esse tema em específico e vamos ver o que acontece em razão do ineditismo da coisa. Nós nunca chegamos a esse ponto. E o Supremo precisa, pela primeira vez na sua história, se pronunciar especificamente sobre esse tema. Bom, lembrando que lá na Procuradoria-Geral da República existem mais 2 denúncias só esperando para tramitar lá do mesmo sentido, né? Que o Supremo vai enviar para a Câmara, se os deputados vão autorizar ou não as outras denúncias que Rodrigo Janot tem contra o presidente Michel Temer. Agora, no caso do afastamento do presidente Temer, assume o presidente da Câmara. Essa é a hipótese mais provável, inclusive já mais discutida hoje no Brasil, que o deputado Rodrigo Maia, assumindo interinamente a presidência da República, ao final do processo, se o presidente Temer for condenado, ele vai convocar eleições indiretas, é isso? Quem pode participar dessa eleição? Exatamente. Nesses primeiros 180 dias de afastamento provisório do presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, assume transitoriamente a presidência da República e, no caso de condenação, afastamento definitivo do presidente, ele assume também e deve convocar, ele continua, obviamente, como presidente, deve convocar eleições indiretas para a presidência da República. Essa eleição é feita no âmbito do Congresso Nacional. Quem vota? Votam os senhores deputados e votam os senhores senadores. Agora, qualquer brasileiro que preencha os requisitos para a candidatura a presidente pode ser candidato. Não é só congressista, não. Não é só congressista que pode se candidatar. Inclusive o próprio presidente Rodrigo Maia? Inclusive o próprio presidente Rodrigo Maia. Essa é uma situação... Que já está em campanha mesmo. Essa é uma situação que está sendo posta de modo muito claro, de ele conduzindo, convocando as eleições e ele próprio se candidatar a presidente. Tenho certeza que com essa aula aqui do professor Sigifroy, muita gente conseguiu entender melhor esse quadro político
e econômico, e o sonho é que a política se distancie um pouquinho mais da economia para ver se o nosso país vai melhor, mas por enquanto, para que você entenda o que está acontecendo no nosso país do ponto de vista político. Muito obrigada, doutor Sigifroi, pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia. Você quer a última de hoje, Elivaldo? Claro, se for possível. Claro, total. Renádia, duas informações bem rápidas. O deputado Pablo Santos sinaliza para uma estabilidade à frente da Fundação Hospitalar do Estado, recentemente criada na reforma administrativa do governo. Ontem, ele impulsou uma indicada sua no Hospital Regional Justino Luiz de Picos. Trata-se de Patrícia Santos. Com essa situação, ele ganha força na gestão dessa fundação que tem a responsabilidade de administrar 6 grandes hospitais regionais, na capital e no interior do estado. A outra informação vem do norte. O vice-prefeito de Parnaíba, Nádia, Marcos Samarone, trocou mesmo o Solidariedade pelo PSC. Ontem à noite foi a solenidade, o ato político de filiação oficial do vice-prefeito de Parnaíba. Com isso, Nádia, para 2018... Tem ele na foto, Elivaldo? Tem, ele é do Central ali. Centro, né? Ele é o novo presidente do PSC de Parnaíba. Nádia, com isso, Parnaíba poderá ter 4 candidatos a deputado estadual no próximo ano. Vamos aos nomes. Juliana Moraes Souza ou Zé Filho, um dos dois. Samarone, Marcos Samarone, Doutor Hélio e também Zé Hamilton Castelo Branco. Parnaíba, que teve dificuldades de ter representação na Assembleia, em 2018 não terá candidatos para disputar lugar no Parlamento Estadual. Obrigada, Elivaldo.